Manifesto Negro. Senzalas, correntes, costas marcadas pelo chicote do feitor. Passaram mais de 500 anos. Veio Lei Áurea, alforria, mas a ferida deixada não cicatrizou. O sonho de Martin Luther King não se realizou. E ao invés do caráter, ainda somos julgados por nariz, cabelo e cor, por quem não imagina ou sente o tamanho da nossa dor. Dor concebida desde a partida de ti, ó África, dentro de um porão. Dor sentida na pele pelos açoites da escravidão. Dor perpetuada pela falsa abolição. Dor do âmago, dor do coração, sentida por quem ainda é vítima da segregação. Vítima das imposições das bulas papais, vítima do tráfico negreiro e a escravidão dos seus ancestrais. Vítima de colonizadores brancos que mostraram que nem sempre a cor branca traz a paz. Arrancaram-nos da nossa pátria. Na colonização, utilizaram o trabalho escravo dos teus filhos, ó Mãe África. Após a Lei Áurea, fomos expulsos das fazendas, jogados nas ruas de praças. A lei de terras, a terras não nos deu acesso, enquanto alguns poucos concentraram terras em excesso. Dos quilombos, os negros foram para as favelas, das senzalas, os negros foram para os presídios, cadeias, celas, dos navios negreiros para as viaturas, dos antigos métodos para os novos métodos da escravatura, ocupando os altos índices de pobreza, desnutrição e mortalidade, ocupando poucos assentos em órgãos públicos e universidades, à margem da sociedade, à margem da igualdade, à margem da liberdade. Cabelo loiro, branco ou branca de olho azul, padrão de beleza europeu que se impõe do hemisfério norte ao hemisfério sul. O eurocentrismo instituiu uma horrenda ditadura. Em prol do embranquecimento, demonizaram nossas crenças, nosso costume, a nossa cultura. A dança, a religião, o toque do birimbau, o batuque do tambor, o rap, a capoeira, o ritmo do agodô. Cultura afro dita inferior. Tentam nos manipular, calar a nossa voz. Os meios de comunicação nos apresentam heróis brancos, falsos heróis. Malcolm X, zumbi. Heróis negros como muitos de nós. Chico Prego, Mandela, Zacim Bagaba, Anastácia, Steve Biko. Heróis e heroínas negras por muito negros e negras desconhecidos, que lutaram pelo fim da segregação, pelo fim da escravidão, pelo fim do apartheid, pelo fim do mito da democracia racial, por igualdade, por liberdade, contra o racismo, contra o preconceito, pelo respeito, para que cada afrodescendente tenha o orgulho de se declarar preto, pelo reconhecimento de direitos que não nos foram dados e sim conquistados com luta, resistência e de punhos cerrados. Cássio, nós completou 7 anos do Estatuto da Igualdade Racial e ele é pouquíssimo conhecido. A que vocês atribuem essa invisibilidade do Estatuto? Então, a gente atribui a toda uma condição histórica, né, do país de silenciamento do povo negro, né, de silenciamento de várias causas, de vários movimentos sociais, né, esses movimentos que começam lá ainda na década de 60 e no Brasil meio que efervesce já na década de 80. E essa é uma grande conquista, esse estatuto, né, que foi aí regulamentado em 2010. Né. A gente associa que é a questão mesmo do país ser racista e de que há uma ideia dessa falsa democracia racial e que a gente não se reconhece como racista. Acho que o grande problema é esse. Eu gosto de fazer muito um testezinho quando eu estou dando aula, que eu falo assim, quando eu falo sobre racismo institucionalizado, né? Eu costumo colocar, eu digo para os meus alunos, quando a gente pensa numa profissão, pensem no profissional que trabalha nessa área, né? Aí eu vou jogando as áreas. Então, por exemplo, eu digo para vocês medicina. Vocês pensam num homem ou pensam numa mulher? Geralmente se pensa num homem, né? Uma outra pessoa pensa numa mulher. E esse homem, ele é branco ou ele é preto?
geralmente esse homem é branco. Quando eu penso, por exemplo, sobre o serviço doméstico, o nome da profissão já vem no feminino, empregada doméstica, né? E geralmente essa mulher é negra, com baixa escolaridade. Então, assim, por que a gente pensa assim, professor, eu pensei diferente, sempre tem um ou outro que pensa diferente, graças a Deus. Mas a maior parte pensa igual. Por quê? Porque quando a gente pensa assim, é porque a gente foi criado assim, porque a gente foi visto, cresceu vendo que as melhores profissões, quando eu digo melhores, não que uma profissão seja mais importante que a outra, mas eu digo daquelas que dentro de uma condição hierárquica no Brasil e salarial, são consideradas melhores, né, por uma parte da população. Então, quando você pensa numa profissão que a pessoa ganha muito dinheiro, geralmente você embranquece essa profissão. E quando ela ganha menos dinheiro, geralmente você empretece essa profissão. Andréia. O Estatuto da Igualdade Racial ele é uma conquista do movimento negro, né, de movimentos sociais que através de muitas lutas sociais e institucionais conseguiram aprovar essa legislação. Por um outro lado, por isso ele é muito importante, né? Por um outro lado, ele não resolve o problema do racismo por si só. Né? É importante que a gente lembre da poesia do Carlos Drummond de Andrade, que diz o lírio, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então, as legislações, elas são uma conquista, elas são importantes, mas elas precisam estar o tempo inteiro sendo apresentadas, problematizadas e colocadas em prática. Né? A gente precisa que se tenha uma formação, e aí é um processo, eu penso que tem dois processos aqui, né? Um processo teórico de formação, de estudo, de identificar essa outra narrativa sobre a escravidão, essa outra narrativa sobre o racismo no Brasil, que não é da democracia racial, e numa outra frente, uma implicação, uma reflexão, um aprofundamento que tem a ver com a autocrítica, né, com a autopercepção, da gente perceber a necessidade de identificar onde é que o racismo mora em cada uma de nós. Falando em visibilidade, qual seria o papel da mídia nesse processo de combate ao racismo e de também divulgar o Estatuto? Isso, Cássio colocou bem, assim, quando falou sobre a questão das profissões. Então, o que a gente tem de um modo geral é a televisão, a mídia de um modo geral, né? Colocando sempre as pessoas negras nesses lugares de subalternidade. Foi lançado agora recentemente um livro do Lázaro Ramos, né? Que é Sentir na Pele, não, na minha pele, né? Na minha pele. E ele faz conta a trajetória da vida dele, né, e de como a trajetória da vida dele é marcada por esse racismo. Então, eu penso que iniciativas como essa, né, de um ator que tem grande visibilidade, contando sobre o racismo, refletindo sobre o racismo que ele viveu, né, nesse espaço, que é um espaço de absoluto privilégio também, a gente não dá para negar esse privilégio de classe, né, eu penso que é muito importante. Então, acho que a mídia, ela pode identificar onde o racismo está ali, né, nas suas programações, e a partir disso pensar outras formas, né, de contar a história, outras formas de apresentar, de se comunicar. Eu vejo a mídia como um lugar de muita relação de poder, né, e que o tempo todo ela meio que estimulou essa segregação racial, né? A gente percebe hoje que a mídia parece que está se abrindo um pouco mais, né? Que a gente não sabe se é totalmente uma captura do capitalismo, né? Mas o que a gente percebe são as pessoas chegando lá e aparecendo de certo modo. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a Miss Brasil, a Mona Lisa Alcântara, né? Que circulou bastante aí nas mídias, nas redes sociais, a gente vê o quanto que ela sofreu vários tipos de preconceitos, né? De exercício do racismo, né? Dizer, por exemplo, que ela parece uma empregadinha doméstica, né? Como eu estava falando agora sobre empregada doméstica. Por que ela parece uma empregada doméstica, né? Ou seja, quem são as pessoas que ocupam a empregada doméstica? Não que seja inferior a ser empregada doméstica, ou menos importante, mas de quem é a pessoa, qual é esse corpo que está ocupando, esse corpo de mulher negra que está ocupando esse lugar de empregada doméstica. E aí, eu vejo que a mídia tem um papel bem importante em desconstruir isso, né? Se ela estiver, de fato, engajada em fazer isso. E mais importante pensar na mídia, pensar para além disso como é que essa mídia afeta a vida dessas pessoas, né? Como é que as pessoas podem se sentir representadas. Eu usei cabelo Black Power durante 10 anos, né? E cortei agora.
cabelo, né? Mas ainda está aqui armadinho. E aí eu vi muitos alunos encresparem o cabelo por dizer assim, professor, eu vi que você chegou aí, eu também posso chegar aí com o meu cabelo crespo, por que não? Né? Então, vários alunos mandando mensagens. E a gente vê hoje um processo de encrespamento de cabelo, de naturalização de cabelos, né? Que é incrível, né? Que é incrível. Faz parte do seu estudo de mestrado. Exatamente, faz parte da minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, ela dialoga sobre a estética negra, né? Dialoga com essa questão de como a estética negra pode estar representada dentro dessa sociedade e de como a imagem, ela é disparadora de afeto, né? Então, você vê uma imagem, o que você associa com essa imagem? Eu, por exemplo, muitas vezes sou confundido com aluno na universidade, né? Por professores mesmo já aconteceu, né? De entrar na sala dos professores e a pessoa perguntar se eu sou professor. E aí eu digo que sim, né? E aí a pessoa, você é um professor substituto? Eu digo, não, sou um professor efetivo. Ou seja, por que dentro de uma categorização que as pessoas impõem, né? Por que eu seria aluno e não um professor efetivo, né? E aí como as pessoas vão exercendo isso diariamente. E o que eu tenho entendido muito é que o cabelo é muito esse lugar de afirmação, de embranquecer ou de empretecer, de certo modo, as pessoas, né? Então a pesquisa meio que dialoga com essa questão da estética. A ex-consuleza da França, ela é negra e ela veio dar uma palestra no Brasil e chegou antes sentando numa cadeira reservada. Aí chegou uma pessoa e disse, essa cadeira está reservada. Ela disse, eu sei. O que vocês avaliam sobre isso? É de uma perversidade, né? Porque ele se expressa aí de forma muito evidente. Então, pessoas negras, elas não podem chegar em espaços de poder, elas não estão em espaços de poder, né? E a gente visualiza isso quando, por exemplo, o governo ilegítimo que está agora no poder, na hora que assume, constrói ministérios, né, uma equipe de ministérios, de ministros, com a ausência de pessoas negras, com a ausência de mulheres. Né? Então, nos espaços de poder, de um modo geral, em todas as áreas, se a gente for verificar, né, eu sou formada em Direito, sou professora e advogada e tenho visualizado isso. Se a gente olha, por exemplo, para o Poder Judiciário, a gente identifica uma ausência de juízes negros, de promotores negros, de juízas, né, e promotoras negras e defensoras públicas negras. Ainda é um desafio muito grande estar nesse espaço de poder. E por que é importante os negros estarem nesse espaço de poder? Porque é impossível pensar um país democrático sem que todas as sujeitas e os sujeitos que compõem esse país estejam ocupando espaços de poder. Vamos agora para um intervalo, depois a gente volta com esse bate-papo. Você passa, eu lhe fito da janela, lá na casa do sítio dos meus pais. É a estrada de chão, a passarela, que desfilam seus pés angelicais. Conhecer eu pretendo os teus sinais, de mulher atraente, meiga e bela, de vestido ela passa na cancela, entra em casa e eu não a vejo mais. Conhecer eu pretendo os teus sinais, de mulher atraente, meiga e bela, de vestido ela passa na cancela, entra em casa e eu não a vejo mais. Entra em casa e eu não a vejo mais. De manhã eu escuto uma canção que estremece e me toca o coração, em sua boca um sorriso escancarado. Você vive em meu ser sempre presente, você canta e encanta lindamente esse meu coração apaixonado. Esse meu coração apaixonado. Esse meu coração apaixonado. Você passa, eu lhe fito da janela,
lá na casa do sítio dos meus pais. É a estrada de chão, a passarela que desfilam seus pés angelicais. Conhecer eu pretendo os teus sinais, de mulher atraente, meiga e bela, de vestido ela passa na cancela, entra em casa e eu não a vejo mais. Conhecer eu pretendo os teus sinais, de mulher atraente, meiga e bela, de vestido ela passa na cancela, entra em casa e eu não a vejo mais. Entra em casa e eu não a vejo mais. De manhã eu escuto uma canção que estremece e me toca o coração, em sua boca um sorriso escancarado. Você vive em meu ser sempre presente, você canta e encanta lindamente esse meu coração apaixonado. Esse meu coração apaixonado. Esse meu coração apaixonado.